Bom pessoal, boa tarde. O tema que eu quero falar hoje é sobre a nossa percepção do mundo. Nós não percebemos a realidade como ela é. Isso é comum, isso é bem conhecido. Por exemplo, se nós olhamos para um determinado fato, uma determinada situação, uma determinada pessoa, um comportamento, nós temos diferentes opiniões, diferentes interpretações daquilo, daquilo que nós estamos percebendo, vendo, ouvindo, cheirando, sentindo, um tato. Então, nós percebemos o mundo com os nossos sentidos, e nós interpretamos. Nós temos uma interpretação que varia de pessoa para pessoa, de acordo com a história pessoal dessa pessoa, com os valores que ela tem, com o que ela aprendeu na vida, com os pais, na sociedade, na convivência, com a educação, com as informações que ela tem. E isso afeta a interpretação. Por exemplo, uma maneira simples de perceber isso, se você chegar para um grupo de pessoas e falar, pensa numa cor bonita. Cada um vai pensar numa cor. Algumas vão coincidir, mas essa é uma pergunta muito simples. Nós vamos pensar em verde, azul, amarelo, roxo, vermelho e assim por diante. Cada um dentro de si mesmo vai pensar em alguma cor. Se você vê uma situação, cada um vai interpretar de forma diferente, e quanto mais complexa a situação, vão haver mais variáveis para si dentro de cada pessoa. Não só pense numa cor bonita. O que é bonito para um, é bonito para o outro e tudo mais. Agora, nós temos a realidade em si. Por exemplo, se você olha para alguém e essa pessoa está de cabeça baixa, olhando para o chão. Olhando bem, assim, de cabeça baixa, olhando para o chão. Uma pessoa pode achar que ele está deprimido, outra pessoa pode achar que ele está pensativo, outra pode achar que ele está esperando algo ou alguém. Mas alguém chega e pergunta para ele: o que você está fazendo? O que está acontecendo? Talvez uma pergunta assim: eu estou olhando formiga, eu estou olhando aquela formiga. Então, a realidade é uma, ele está olhando a formiga. Mas diferentes interpretações acontecem ao redor daquela pessoa, de acordo com a cosmovisão de cada pessoa. No mapa de cada pessoa, isso é uma linguagem usada na neurolinguística, mas é justamente isso que eu quero combater aqui, que é a questão da importância que se dá à neurolinguística e outras ciências humanistas, não ciência, porque nem ciência é a neurolinguística. Então, conhecemos esse fato. Cada pessoa dá uma interpretação diferente a determinados diferentes assuntos, a diferentes temas, a diferentes situações, pessoas e tudo mais. Bom, nós somos cristãos, nós vamos falar de cristianismo. Nós conhecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Quando fala-se a verdade, é porque Ele é a verdade para nós. Nós sabemos disso. E Ele também é a palavra, e a sua palavra, ela limpa a nossa percepção. Muitas vezes a palavra de Deus, ela nos confronta justamente porque nós viemos do mundo, vamos dizer assim, da percepção do mundo muito contaminada, totalmente contaminada, caída, segundo a Bíblia. E essa é uma das coisas que eu quero abordar. Então, a palavra, ela já nos limpa, digamos assim, ela nos confronta, nos exorta, às vezes nos conforta, mas principalmente nos confronta no início, nos corrige, nos tomba, nos destrói muitas vezes, os nossos conceitos, os nossos valores.
Isso é muito duro às vezes, mas é muito bom, porque é saúde, é saudável, é a vida e gera a vida, porque Ele é a vida. Ele é o Verbo, né, que se fez carne. E tudo o que Ele falou, né, é a palavra de Deus, é a verdade, né, tanto no Novo Testamento como no Velho e através dos apóstolos, dos homens de Deus, né, para que foram usados para isso, para veicular a palavra de Deus, que é o Verbo, que é Jesus, que se fez carne. Então, nós vemos também muito claramente o apóstolo Paulo, que foi um desses mensageiros da palavra de Deus, que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para falar a palavra de Deus. Ele nos fala da renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente é olhar o mundo de um novo jeito, da perspectiva de Deus, a partir da palavra de Deus, a partir do homem renovado, nascido de novo, que são os cristãos convertidos a Cristo Jesus, onde o Espírito Santo passa a habitar neles, em nós. Então, nós sabemos que existe a verdade, existe a realidade. E Cristo vem justamente para isso, não para interpretarmos realidades, situações, pessoas, mas para olharmos tudo sob a ótica, abaixo, da ótica dele, quer dizer, a partir do conhecimento da palavra, cada vez mais, da renovação da nossa mente, né, que vai acontecendo quando nós vamos meditando na palavra, ou seja, refletindo, pensando a respeito da palavra que foi pregada, que foi lida, falada, ouvida. Então, aquela palavra, ela é viva, ela é, né, vamos dizer que ela é cortante, assim, no sentido bom, né, que ela nos corta aquilo que está errado para trazer o que é novo, né? Então, essa realidade cristã é muito importante, que nós possamos saber disso e não cairmos nesses modismos de interpretações do mundo diferentes, né? Que vêm muitas vezes da neurolinguística e outras modalidades, né? Que fazem com que haja uma troca de percepção, quer dizer, são pessoas que vão manipular o que eles chamam de ter o mapa do mundo, né? Só que aí você vai só estar trocando de mapa de acordo com a manipulação que pode vir, né, através dessas pessoas que utilizam essas técnicas. Então, nós vemos até num filme, eu vi ontem, aquele O Amor é Cego, onde aparece um hipnotizador que faz um trabalho lá, um moço, e ele passa a enxergar uma moça que era obesa como se fosse magra, quer dizer, falando de valores, como se aquilo fosse bom, né, que ele tem que olhar o interior, que não sei o quê. Você vê que usa-se algo atrativo, como falar de valores, mas de ver a pessoa como o coração e tal, mas aquilo tudo você trocou, ele hipnotizou a pessoa, ele transformou, ele aprisionou mais a pessoa numa coisa que não é verdade. A pessoa tem que amar a outra pelo que ela é. E não chegar ao ponto de distorcer a imagem, coisas que acontecem em doenças mentais. Por exemplo, ali o moço distorcia a imagem da moça, e ela era obesa, e ele via ela magrinha, né? Bonita, tudo, né? Fisicamente. Agora, isso também está presente em doenças mentais que distorcem a realidade, a imagem da própria pessoa. Mas isso em relação a si mesma no espelho, como é o caso da bulimia, da anorexia, que a pessoa se enxerga sempre gorda e a pessoa está cadavérica, às vezes está morrendo, e aquela doença mental está ali persistente. Quer dizer, ela está fora da realidade, ela está num transe, numa hipnose terrível, né? Que é uma piora do estado da mente caída da pessoa, né? É uma intensificação a nível de doença grave, que fica evidente, fica evidenciado como uma doença, né? Essa condição já caída de todo ser humano,
né, de distorção da realidade. Só que aquilo é intensificado, é agudo. E a pessoa acaba tendo esse problema, anorexia, né, bulimia, uma série de coisas mais que são distorções da imagem, da realidade. Então, o que o hipnólogo lá, o moço, o homem lá fala, o que o hipnólogo fala no filme, eu deshipnotizei ele. Ele já usou um engano para falar, não deshipnotizou, ele hipnotizou, ele trocou de hipnose para uma mais intensa, mais profunda, mais sofisticada e tudo mais, enganadora. Então, o que ele fez foi adoecer mais a pessoa, como se fosse, vendendo isso como se fosse uma solução, né? Então, o que se oferece hoje em termos do mundo, de humanismo, o que chamam de solução, muitas vezes é um agravamento das situações para o homem, né? Nesse caso, um agravamento da percepção, né? Um agravamento da distorção da percepção do moço, tá? Então é isso que eu queria falar. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.